queridos? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, texto de Colossenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, né? Capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu vou me deter aqui, particularmente nesses dois versículos, para a gente caminhar juntos aqui, mas depois vocês precisam acompanhar aí, ficarem atentos que a gente vai ler algumas referências ainda mais. Mas eu quero me deter aqui, que depois eu vou voltar nesse texto aqui para reforçar algumas coisas aqui tão tremendas as escrituras para a nossa vida, que seria muito importante. Então também eu pedi para os irmãos nos ajudarem lá, que aí na projeção dos textos a gente ganha tempo aqui, a gente pode caminhar com mais presteza, né? Então vamos lá? Capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra, irmãos, olha só. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Vamos repetir novamente, irmãos? Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Versículo 7, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ações de graça. Por enquanto, somente até aqui. Amados, o tema, se assim eu posso dizer, que eu quero propor para você nesta manhã, diz respeito a nós andarmos em santidade, em obediência acima de tudo. Amém? Queria pensar com vocês a respeito disso, porque se você olhar, irmãos, por vezes nós temos, dentro de um contexto geral, por vezes parece que a gente tem tido algumas deformações no que diz respeito àquilo que nós entendemos que é o Evangelho de Jesus, irmãos. Né? Ou talvez possa ser só essa a minha impressão. Mas aí eu comecei a pensar a respeito disso no seguinte aspecto. Qual a dimensão do Evangelho que realmente nós temos vivido hoje em dia? Qual será a dimensão? Você já parou para pensar nisso? Como dizia o pastor Leandro outro dia aqui, né? Durante a semana, muitas vezes, além de você nos ouvir aqui no final de semana, pode ocorrer, talvez não seja essa a realidade, mas pode ocorrer de você ouvir ou ver muitas coisas aí a respeito do que diz respeito, que a gente poderia assim dizer, de evangelho. Mas será que tudo isso que a gente tem ouvido e visto realmente é evangelho? Qual é a dimensão desse evangelho? Qual o alcance desse evangelho? E aí, irmãos, eu queria convidar você a refletir à luz das Escrituras, porque você entende que as Escrituras ela é o prumo para a gente, ela é aquilo que nos dá a referência e a base para todo o nosso entendimento. Você entende dessa forma? Amém? Eu entendo, irmãos. Então, a Escritura ela tem que ser realmente a base para isso na nossa vida. Aí, analisando de forma pessoal, irmãos, segundo as Escrituras, você tem amado ao Senhor como deveria? Ou melhor, né? Nós temos amado ao Senhor realmente como nós deveríamos amá-lo? Nós temos orado, nós temos buscado a Deus como realmente nós assim o deveríamos fazer? Nós temos obedecido os princípios da palavra como a gente realmente como nós devemos realmente obedecer? É uma realidade que deve ser observada com uma realidade bem atenta, irmãos. Semana da ceia, o pastor Leandro compartilhou algo aqui, irmãos. Eu queria dizer para você que, nossa, como foi importante aquilo para mim. Ele falou sobre 3 R's. Vocês se lembram dos 3 R's? Quais eram? Mas que bom que você lembrou, irmãos, né?
Porque você está fazendo, inclusive, um deles agora. Você está relembrando, né, aquilo que ele falou, que era o primeiro: relembrar, responder e refletir. E às vezes nós não fazemos isso comumente. Na realidade, ele usava isso daí sobre a importância de nós refletirmos sobre o memorial da ceia, não era verdade? Então, que a gente deveria relembrar, refletir e responder, né? Essa é a minha ordem. A ordem dele foi responder e refletir, né? Mas olha só, irmãos, como isso é importante. Quando nós nos deparamos com essas realidades, às vezes a gente precisa parar. E talvez, muitas vezes, como falava o Abner aqui, até mesmo dentro do contexto de nós adorarmos a Deus com a nossa oferta, com o nosso dízimo, o grande risco para nós como cristãos é de muitas vezes nós levarmos a vida no automático, no contexto de simplesmente aquele contexto de religiosidade, né? Estou cumprindo com as minhas obrigações, né? Mas às vezes é importante a gente refletir, irmãos, de forma muito intencional, olhando para dentro de nós mesmos, a respeito dessa realidade. A nossa vida, irmãos, tem refletido realmente a minha comunhão, a nossa comunhão com Ele? A nossa vida tem tido, perdão. Tem refletido a nossa comunhão com Ele? Sabe, meus amados, para todas essas perguntas, e para tantas outras que de repente o Espírito possa ter trazido para o coração de vocês, Jesus que é o nosso modelo, é o nosso mentor, é o nosso exemplo, Ele pôde responder sim com a sua vida. Jesus pôde responder. Quando olhavam para Ele, as suas atitudes, as suas reações podiam refletir de forma muito clara o caráter de Deus sobre a sua vida. Isso era notório. E a palavra de Deus, irmãos, deixa uma responsabilidade muito grande para nós. Porque como cristãos, o apóstolo Paulo teve a ousadia de um dia dizer assim, olha: sede vós, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Essa é a responsabilidade que nós temos como cristão. O Pai, irmãos, espera de nós que nós andemos como o Filho. O texto que nós lemos aqui, Colossenses 2, 6 e 7, né, e particularmente o versículo 6, diz que assim como nós o recebemos, como recebemos Cristo, nós devemos andar nele. Nós devemos andar nele. 1 Coríntios 15, 49, as Escrituras dizem, irmãos, que da mesma forma que nós trouxemos um dia a imagem do terreno, nós devemos também trazer a imagem do celestial. Nós um dia fomos gerados como pessoas, como indivíduos. E é muito comum, muitas vezes, né, principalmente quando é criança, ver alguma determinada atitude assim, muitas vezes a gente fala assim, olha, esse daqui puxou ao pai. Não é comum isso, muitas vezes, né? Principalmente quando são atitudes assim que às vezes a gente não gosta muito, né? A gente, é igual ao pai, né? Puxou ao pai. E as Escrituras dizem que da mesma forma que um dia nós trouxemos, e isso é muito bom, faz parte da questão do DNA, nós trouxemos a imagem do terreno, do nosso pai terreno. Há uma expectativa da mesma forma, como cristãos, da parte do Senhor, de que nós devemos reproduzir, nós devemos trazer a imagem do Filho, a imagem do celestial, a imagem de Jesus. E sabe, irmãos, se algo que é muito claro para nós também, diz respeito à posição que nós devemos tomar, como disse Jesus ali aos seus discípulos no Evangelho de João 14, 21. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Olha só, irmãos. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Nós costumávamos dizer aos nossos filhos, né, quando
quando eles eram pequenos, né, e quando a gente tinha necessidade de tratar com eles alguma situação, aí você falava para eles assim, nós falávamos para eles assim, você me ama? Você ama? Que é muito fácil muitas vezes nós dizermos, eu amo a Deus, não é verdade, irmãos? Mas a palavra diz que aquele que ama, guarda os mandamentos. É esse que ama, é esse que ama. Jesus obedeceu em tudo, irmãos. Em tudo. Em tudo. E nos convida a andar por esse mesmo caminho. Como tem sido, irmãos, olhando para nós mesmos, como tem sido o olhar das pessoas que nos rodeiam, que eles enxergam através de mim e de você? O que eles enxergam através de nós? Realmente podemos dizer que nós somos imitadores do Senhor? Realmente podemos dizer que Ele é o Senhor da nossa vida, que nós reproduzimos o caráter dEle, onde quer que nós estejamos? Como nós reagimos diante das pressões que nos cercam? Como nós reagimos diante das tentações, das crises que muitas vezes nos rodeiam? A palavra de Deus, o texto que nós lemos aqui, irmãos, diz que um dia... Você recebeu um dia Cristo como Senhor da sua vida? Diz a palavra que assim como nós recebemos, nós devemos andar nele. E sabe, irmãos, uma figura que ficou muito claro para o meu coração quando eu pensava a respeito disso, sobre estar em Cristo e andar nele, era a figura do enxerto. Coloca para mim essa imagem, por favor, irmãos. Se tiver fácil aí. Alguém aqui conhece enxerto? Enxerto? Né? Irmãos, eu já brinquei com vocês aqui uma vez, né? Eu sou da roça, irmãos. Então eu tive a oportunidade não só de ouvir falar a respeito de enxerto. Eu já vi realmente o que é isso, né? E essa imagem, se os meus amigos conseguirem colocar para mim, vai ser... Já está aí, já? Reduz a luz um pouquinho, rapidamente, irmãos, ajuda a gente aí, que aí facilita para os irmãos ver também. Olha lá. Consegue perceber o que é um enxerto? Sim ou não? Quem já conhecia o que era enxerto? Levante a mão. Os demais não conheciam. Quem não conhecia? Isso. Então eu vou explicar mais ou menos o que é isso daqui, irmãos. Eu não tenho aquela luzinha bonita do pastor Leandro lá, né? Mas aqui onde está em vermelho, aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui é uma planta, aqui é um caule, né? E aqui, ó, é introduzido uma outra planta, semelhante àquela, mas que produz um fruto diferente. E que ela vai produzir frutos por causa da vida que está naquele caule. Obrigado, irmãos. Pode acender as luzes. Olha só, vou dar um exemplo para vocês, e que eu já presenciei. Você pegar um pé de limão, pegar um broto de laranja, abrir um espacinho ali nele, como está ali na imagem, aí você encaixa, fecha ele, dá uma envolvida, ele vai regenerar-se naquele ponto ali, e aquele broto de laranja, irmãos, olha só, ele vai produzir o quê? Ele não vai produzir limão porque ele está no pé de limão. Mas ele vai produzir laranja, sabe por quê? Por causa do pé de limão. Ele continua com as suas características, mas ele vai expressar a sua vida por causa da vida que há naquela planta, naquele caule. Nós estamos em Cristo, nós recebemos. O versículo 7 diz, arraigados, edificados neles. Nós estamos em Jesus, irmãos. Você não vai deixar de ser a Catiane lá no seu trabalho, mas você está em
Jesus, aquilo que vai fluir da sua vida, que deve fluir da sua vida, em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você realiza, é por causa de Jesus. Você está enxertado nele, você está nele. E olha só, irmãos, olha só, vamos pensar aqui, aquela planta que nós vimos ali, aquela figura ali, ela está só de vez em quando ali? Hã? Não, uma vez que ela foi colocada ali, ela está produzindo fruto ali, ela fica ali para sempre. Você foi um dia enxertado em Jesus. E, portanto, você deve viver em comunhão com Ele o tempo todo, o tempo todo. Você deve conhecer ali o seu coração, você tem que conhecer a sua voz e, acima de tudo, obedecer os mandamentos, tudo aquilo que Ele orienta você a fazer. E aonde a gente tem consciência daquilo que é valor, que aquilo que é mandamento, através da sua palavra. É importante a gente ter essa consciência, irmãos. Nós estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós não podemos perder de vista isso, irmãos. Isso diz respeito à nossa identidade, quem nós somos. E uma vez que nós sabemos quem nós somos, nós sabemos para onde nós vamos. Colossenses 3 diz que nós um dia morremos, irmãos. Nós morremos para nós mesmos. Mas também diz que nós ressuscitamos, e se ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são do alto, irmãos. Nós estamos aqui sim, ainda com os pés sobre essa terra, mas a nossa mente tem que estar no alto, no autor e o consumador da nossa fé. E sabe, irmãos, é algo que, quando a gente pensa no alto, é da nossa necessidade de cada dia mais ter uma alma faminta pelo Senhor, de estar com Ele, de desfrutar, como nós cantamos nesta manhã, assim como Maria, estar aos pés dEle, porque com certeza essa é a melhor parte e ela jamais vai ser tirada de nós. E desta forma, irmãos, um coração, se a alma nossa for faminta por Ele, o nosso coração vai ser um coração sempre disposto a agradá-lo, a amá-lo, a honrá-lo, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós, tudo aquilo que nós temos. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida que dessa forma pode influenciar todas as áreas da nossa vida, todo o nosso entorno. Se não for assim, irmãos, sabe o que acontece? A igreja, a voz profética da igreja começa a perder força, sabia disso? Quando a igreja, eu com você, nós como corpo, não andamos assim, a nossa palavra se torna incoerente, Aquilo que nós falamos não condiz com aquilo que nós vivemos, isso é incoerência. Somos cristãos? Se somos, como diz a palavra, assim como Ele andou, nós devemos também andar nele. Nós estamos em todo lugar onde nós estamos, irmãos. Nós estamos envolvidos com autoridades. Nosso chefe, nossos pais, nossos cônjuges, são figuras de autoridade. E quando nós não assim andamos, irmãos, quando nós quebramos esses valores, esses princípios, em primeiro lugar, nós entramos em colapso. Porque, como diz as Escrituras, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós somos dependentes. Nós contamos com a graça em todo o tempo. E quando assim ocorre, irmãos, quando nós entramos em colapso, a nossa família entra em colapso. Sociedade onde nós estamos inclusos entra em colapso. Entra em destruição. E nós, irmãos, temos sido chamados, como eu dizia, como igreja, para ser uma voz profética. E assim como eu dizia que nós temos Jesus como modelo de obediência, assim deve ser a nossa vida também. Eu costumo dizer, irmãos, que a Escritura é maravilhosa. Nós temos resposta para a palavra de Deus, para todas as inquietações na palavra de Deus, nas Escrituras.
São vários os exemplos que nós vemos a respeito de desobediência e as consequências que elas tiveram. Romanos 15:4 diz que tudo quanto está escrito é para o nosso ensino, para que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. A palavra de Deus não nos omite nada, irmãos. Não nos omite nada. Seria muito cômodo, talvez, nós só observarmos os exemplos de grandes homens que fizeram grandes coisas, que foram tremendamente usados por Deus, mas que nunca erraram. Mas as Escrituras mostram para nós claramente que várias são as consequências da desobediência. Mas também nós observamos o resultado da obediência, não é verdade, irmãos? E como é maravilhoso isso. E como é maravilhoso isso. Nós nos deparamos com realidades, até mesmo desde o mesmo quadro, talvez de uma mesma pintura. Vocês se lembram da experiência de Jó relatada nas Escrituras? Sim ou não? E vocês se lembram da mulher de Jó? Da mesma forma nós lembramos. Numa mesma pintura, diferentes reações, diferentes resultados, ou melhor, diferentes atitudes e da mesma forma, diferentes resultados, diferentes colheitas. Nós comumente dizemos para as nossas crianças, e é muito legal, né, isso, e até mesmo dentro do nosso contexto das células, inclusive na semana passada, quando nós conversávamos sobre, né, a reunião do último domingo e falávamos sobre, dentro daquilo que a pastora Fabiana falava, né, da natureza humana, da obediência, aqui, que ela compartilhava também na semana passada, né, e ela falava a respeito que a desobediência é o quê? Morte, né? Que bom, irmãos, vocês estão se lembrando, olha que coisa boa, né? E aí uma das nossas crianças lá na célula, quando eu citava isso, né, que toda desobediência, eu achei muito bonitinho que ela completou assim, tem uma consequência, né? Eu não sei se ela já está muito claro para ela, né, no dia a dia, mas pelo menos ela se lembrou, né? E isso é verdade, irmãos. Assim como a obediência tem uma consequência também, mas uma recompensa, uma consequência de recompensa, né? Uma consequência boa, né? A desobediência também traz tantos danos, tanta tristeza, tantas marcas muitas vezes. Tantas marcas muitas vezes. Mas talvez você possa estar pensando aí, você falar assim, mas falar é fácil, né? Mas, por vezes é difícil, sabe, irmãos? Esse texto que nós lemos aqui, irmãos, é um texto contundente para a nossa vida. Diz aqui que nós recebemos a Cristo, irmãos. Que nós estamos arraigados, que nós estamos edificados nele, estamos confirmados na fé. Então, cabe a nós crescer. Lembram lá do enxerto? Aquele broto, assim como nós somos um dia, ele tem que crescer e ele vai começar a frutificar. E a palavra de Deus, no que diz respeito a mandamentos, irmãos, nos declara que por causa de Jesus nós temos uma experiência maravilhosa, a experiência do novo nascimento. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? E quando nós falamos em nascer de novo, não é mudar de igreja, não é mudar de religião. Eu era de uma religião X e agora eu estou na religião da Comunidade da Graça. Não, irmão. Nascer de novo é cumprir-se na nossa vida a declaração de Ezequiel 36, 27, quando o Senhor diz assim, diz assim para o povo, vou dar a vocês um coração novo. Vou tirar de vocês esse coração de carne, sabe aquele coração, aquela natureza má e perversa herdada lá de Adão? Eu vou tirar de vocês esse coração de pedra. Eu vou dar a vocês um coração novo. Vou colocar o meu espírito. E aí, desta forma, vocês vão poder obedecer os meus mandamentos. Vocês vão poder cumprir com a minha palavra. Parece duro o que eu vou falar para você, meu irmão.
Mas se há dificuldade em nós sermos obedientes à palavra, a gente precisa rever a nossa experiência de novo nascimento. Não estou falando aqui de perfeição, não, irmãos. Porque Mateus 11, 28, Jesus diz assim, olha, vinde após mim, todos aqueles que estão, ou melhor, no 27 ele diz isso, né? Vinde após mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E no versículo 28 ele diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 1 de João 5,3, Jesus diz assim, ou melhor dizendo, o apóstolo João diz assim, os mandamentos não são pesados. Olha só o texto lá, ó, porque é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos, e esses mandamentos não são pesados, irmãos. Os mandamentos não são pesados. Se os mandamentos não são pesados e a gente tem dificuldade, é algo que pode, na nossa cabeça, aparecer que é um fardo. Aonde está o problema? Em Deus? Não. Está em mim. E aí cabe nós aplicarmos os 3 R's. Que é mesmo? Relembrar, e trazendo para aquilo que nós estamos falando aqui, relembrar o quê? Aquilo que Jesus um dia fez na cruz por mim. Aquilo que um dia Ele realizou. Esse transplante maravilhoso que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que me deu um novo sentido de vida. Segundo R, fazer o quê? Refletir. Refletir. Aonde eu preciso, o que eu tenho, onde eu preciso atuar, o que eu preciso fazer. Refletir. Ou melhor dizendo, né, eu atrapalhei aqui, né? Refletir o que eu tenho feito com tudo isso que eu tenho recebido através de Jesus. E o terceiro R, o responder, o que eu preciso fazer para mudar essa história? Para mudar essa história. O novo nascimento, irmãos, nos capacita a viver uma vida que reflete Deus, reflete o senhorio de Cristo. Sabe, irmãos, quando a gente pensa em obediência, é um negócio muito interessante, né? Eu aprendi alguma verdade uma vez, até tratando com os nossos filhos, que é muito interessante, né? Vamos pensar aqui, irmãos, quem tem filhos aqui? Quem tem filhos aqui? Olha que coisa linda, né? Quem aqui é filho? Irmãos, vou tratar com filhos, vamos pensar como filhos, que todos nós somos filhos, né? Quando seu pai pedir algo para você fazer algo para ele, algo muito simples, por exemplo, né? Ainda esses dias eu conversava com um irmão muito querido, né? E ele falava de uma, ou melhor dizendo, não foi um irmão querido, um colega de trabalho muito querido, né? E ele falava de uma experiência que ele teve com uma das filhas dele, né? Diz que a esposa dele pediu um copo d'água para ele, né? Ele estava fazendo alguma coisa assim, e aí diz que ele falou para a filha assim, falou, filha, pega lá o copo d'água para a mãe. A filha escolheu assim, falou, mas pai, a mãe pediu para você, e você está pedindo para mim? Aí ele falou para ela, falou, então, se você não obedecer, você está desobedecendo 2 vezes, que é a minha e ela. A gente deu muita risada. Mas olha só, irmãos, você, pai, pede algo para você, para o seu filho fazê-lo. E aí ele pega, né? Aí o filho vai lá, vai pegar um copo d'água. Da sala para a cozinha, demora 10 segundos, irmãos. Aí ele vai lá e traz o copo d'água para você. Só que ele demorou 10 minutos. Ele obedeceu, irmãos? Será que ele obedeceu, irmãos? Por fora ele obedeceu, irmãos. Mas por dentro, sabe o que ele está passando a mensagem para você? Ele está falando para você, eu faço a hora que eu quiser.
da forma que eu quiser. Muitas vezes, irmãos, não é diferente com a nossa vida no que diz respeito à obediência. Muitas vezes Deus está requerendo algo de nós, alguns Isaques na nossa vida, e a gente vai protelando, sabe como é que é? A gente sabe aquilo que a gente deve fazer. E as Escrituras dizem que, olha só, irmãos, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, este também comete pecado. Não é só aquele que faz errado. A obediência, irmãos, ela tem que ser integral. Deus espera que o nosso coração esteja integralmente nele. Primeiro Samuel 15, 22, retrata a experiência de um dos reis de Israel, quando ele foi em determinado momento confrontado pelo profeta, por Samuel. Deus tinha dado, através do profeta Samuel, uma orientação para que Saul tivesse uma atitude no que se dizia a respeito ao momento da guerra e com o seu exército ali. E Saul, irmãos, ele faz parte daquilo que foi orientado a ele. E aí quando ele se depara com o profeta, como nós ainda outro dia ouvimos aqui, né? Na semana passada, nós temos sempre uma resposta para justificar a nossa atitude pecaminosa. Coloca novamente lá o texto de 1 Samuel 15. Mas aí Samuel vem e confronta Saul e diz a ele, ó, porventura, o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se lhe obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura dos carneiros. Samuel tinha orientado através do Senhor, ou melhor, Deus, através do profeta, tinha orientado a Saul a não reter nada. Era para matar os reis, os adversários, e não pegar despojo nenhum. E aí Saul vai lá, separa, preserva os reis, separa alguns animais. Quando Samuel se depara com aquela situação, falou, o que você fez? Ah, não, eu separei aqui porque é para oferecer para o Senhor. Pô, não. O prazer do Senhor está na obediência. O prazer do Senhor requer que a obediência à tua palavra esteja acima de qualquer sacrifício. Às vezes, irmãos, nós queremos fazer tantas coisas. E como ainda ontem o meu filho lembrava aqui, aquilo que demais Deus espera de nós é que nós tenhamos um relacionamento com Ele que se reproduz através da manifestação da vida dele em nós. Agora, obediência também, irmãos, como a gente costuma dizer, ela tem uma recompensa. É uma bênção, irmãos, nós andarmos em obediência. Ao andarmos em obediência, a primeira coisa, acima de tudo, o Senhor é glorificado. Nós fomos criados, irmãos, para amar a Deus, para adorá-lo com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Às vezes, irmãos, são coisas aparentemente
para nossa ótica, pequenas. Mas olha só, me lembrava, quando eu tinha notado aqui a respeito disso, da importância de nós adorarmos a Deus. O salmista, irmãos, olha só, eu não me lembro o texto, se eu não me engano é Salmo 145, se eu não estou enganado, mas está ali, que ele dizia o seguinte, que, Senhor, era a oração dele, põe um guarda à porta dos meus lábios. Às vezes, irmãos, a gente não tem noção do perigo que é a nossa boca, você sabia disso? Tito 2,8, a palavra de Deus diz assim, olha, que vocês têm uma linguagem sã e irrepreensível, para que o inimigo, seu adversário, não tenha com o que envergonhar você. Cuidado, irmãos, com aquilo que sai da sua boca. Deus nos chama, fomos criados por Ele, para amá-lo, e expressar esse nosso amor, adorando-o com a nossa vida, com as nossas atitudes. Ah, Senhor, com as nossas palavras. E Jesus e os seus discípulos, texto que nós lemos já de João, vocês manifestam o amor que vocês têm a mim, quando vocês obedecem aos mandamentos. E seja Deus falando comigo e com você nesta manhã. Você me ama? Seu amor é expresso à medida que você guarda os mandamentos. Caminhando para o final, irmãos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Sábio Salomão, concluindo ali, talvez, o histórico da sua vida, aí ele declara esta verdade. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. Esse é o dever de todos os homens, de toda a humanidade. Agora, que dirá, no que diz respeito a mim e a você, que são chamados para sermos imitadores de Cristo, para refletir a glória dele. O Senhor sabe o que é melhor para nós, irmãos. Ele nos quer ver cada dia mais saudáveis. Ele quer ver cada dia mais curados, restaurados, frutificando. Sabe, irmãos, como dizia o apóstolo Paulo certa vez, muitas vezes nós estamos, irmãos, querendo leite, mas na realidade já é para a gente estar se alimentando de alimento sólido. Já está no tempo de nós frutificarmos ainda mais para a glória de Deus, irmãos. Fruto de tudo aquilo que Deus tem nos oferecido, nos confiado. Tem obedecido? Tem orado? Como eu tenho caminhado? Como as pessoas, ou melhor, como Deus tem me visto? Como tem sido a minha vida no secreto? Como tem sido a minha vida no oculto? O Espírito Santo me fazia lembrar algo que ainda ontem nós compartilhávamos aqui no nosso encontro de homens, né? Como cristãos, irmãos, nós devemos cuidar da nossa honra. E deixar que Deus cuide da nossa reputação. Honra diz respeito àquilo que Deus pensa a respeito de mim e de você. Reputação é o que os homens vão dizer. Cuide da sua honra. Cuide daquilo onde você foi
foi ensinado pelo Senhor. Para que a gente possa refletir aqui. Como nós temos reagido quando ninguém está nos vendo, quando não tem nenhum irmão da igreja por perto. Quem nós somos lá na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso colégio. Muitas vezes, sabe, irmãos, a gente fica preocupado com o que as pessoas vão falar a respeito de nós. Ó, aquele cara lá, não sei se usa esse termo ainda hoje, né? Mas ela é quadradão, né? A gente quer se identificar com o grupo ali onde nós estamos. Mas na realidade, irmãos, Deus nos tem chamado para não sermos conformados com este século, mas sermos instrumento de transformação no ambiente que nos cerca. Quem somos nós quando só o Senhor nos vê? Você já nasceu de novo? Você já teve a experiência do novo nascimento? De ter o seu coração transformado? Sua mente renovada? Há uma expectativa no coração de Deus. Assim como nós, pais, temos expectativa aos nossos filhos, de que eles sejam obedientes. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando, né? Assim como nós, como pais, temos anseios, né, de ter os nossos filhos sempre por perto. Não é verdade? Essa é a expectativa do coração do Senhor a nosso respeito. Eu conversava com uma mãe ainda essa semana, né, ainda hoje, né, com uns pais, né, que um dos seus filhos casou no último final de semana, né? Eu, né, perguntei, falei, e aí, como é que foi? Já voltaram de viagem? Falou, já, a gente já foi fazer uma visitinha para ver como é que eles estão. A gente é pai, irmãos. A gente faz qualquer coisa para ter os nossos filhos por perto. Para que os nossos filhos sejam amáveis, para que eles sejam obedientes. É isso que nutre o coração de Deus a respeito de mim e de você. Que Ele possa, assim, encontrar esse espaço em nós. E eu pediria que os músicos já fossem voltando para cá. A gente quer orar junto. Que nós possamos ser obedientes, irmãos. E desfrutarmos da vida abundante que o Senhor tem para nós. A vida que Cristo nos oferece, irmãos, através da cruz, é vida abundante, no Espírito, numa comunhão plena com Ele, na alma, fruto de emoções saudáveis, oriunda da cruz. Mas da mesma forma, um corpo saudável, para o louvor do nome dEle. Amém? Fiquem em pé comigo, repetindo aqui para a gente refletir. Se nós temos a convicção, irmãos, do nosso novo nascimento, tal qual um dia trouxemos a imagem do terreno, que nós possamos trazer a imagem do celestial. Tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Dá até música isso daqui. Hoje estou em Cristo, fui regenerado. Foi na cruz que Cristo me atraiu, para morrer e livre enfim estar, para Deus engrandecer. Este é o motivo do meu e do seu viver. O que nos motiva, o que nos faz diferença na nossa vida, irmãos, é aquilo que Jesus um dia fez naquela cruz. Nós podemos, irmãos, em Cristo, podemos todas as coisas, porque Ele é quem nos
fortalece. Nós estamos em Cristo? Amém? Somos novas criaturas? Então, irmãos, é momento de nós deixarmos aquilo que nos atrapalha, do pecado que nos assedia, e correr a carreira que nos está proposta, em obediência, em submissão à vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, ela é agradável e ela é perfeita para a nossa vida. Se você, de repente, possa dizer para mim, mas como é isso? Como é novo nascimento? Nunca ouvi falar a respeito disso. Assim como certa vez Nicodemos falou com Jesus, falou, como é que é isso? Está lá em João capítulo 3. Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe. E Jesus, muito objetivamente, disse a ele, falou, não, aquele nascido da carne é carne. Você precisa nascer da água e do Espírito. Esse é o momento, essa é a hora. Se você ainda não tem essa experiência, aí no seu lugar mesmo, fala, Senhor, eu reconheço a minha debilidade, eu reconheço o meu pecado, mas eu reconheço através da Tua palavra, aquilo que um dia o Senhor realizou na minha vida. Mas se você tem convicção da sua experiência de novo nascido, de alguém enxertado, não perca a sua identidade, não negocie os seus valores. Vale a pena, em primeiro lugar, para você mesmo. Como certa vez eu lia, um confronto de alguém que um dia foi evangelizado, A pessoa ouviu de bom grado a palavra e depois falou para outra pessoa assim, falou, poxa vida, legal isso daí, Questão de viver essa vida nova e tal, isso e aquilo, se separar do pecado, se dedicar a Deus. Mas se depois, chegado ao final da minha vida, eu perceber que era balela, isso aí não levou a nada e tal, Aí a pessoa respondeu para ele, falou, pois é, no mínimo você levou uma vida saudável, próspera, abençoada. Falou, agora, o que vai ser de você o dia que chegar diante do Senhor e ver que tudo isso é verdade? Sejamos obedientes e desfrutemos de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz, amados, é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Ele tem para nós. Nós temos que abrir a nossa vida para receber. E com certeza nada vai nos resistir para o louvor do nome do Senhor. Amém? Posso orar ou quer se ministrar antes? Feche seus olhos, meu irmão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe, irmãos, quando o Senhor nos traz para um tempo desse, para nós refletirmos a respeito de tudo isso, algumas coisas precisam acontecer na nossa vida. Você não saiu da sua casa hoje para simplesmente um momento religioso ou para passar tempo. Deus te trouxe para cá. E acima de tudo, Ele quer revelar a você quem Ele é, aquilo que Ele fez na sua vida. Mas Ele também quer mostrar a você quem você era e quem você é hoje. E Ele espera uma resposta da sua parte. Aquilo que você pode fazer. Aquilo que está ao seu alcance. Ele não vai fazer por você. Depende de mim e de você. Pai, no nome de